tribo de Judá vai vir para expulsar o poceiro. Percebem? A história da salvação tem tudo a ver com Levítico. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus Cristo, a primeira coisa que ele resgata por emergência, em caráter de emergência, é a alma. Quando Jesus Cristo voltar, o corpo vai ser resgatado, e a terra vai ser redimida também. Ou, em outras palavras, tudo aquilo que o homem perdeu lá no jardim, em Jesus Cristo é recuperado. Então, na história, Jesus está recuperando as fases. Primeiro que ele recuperou a alma. A alma converte a Jesus Cristo. A alma é de Jesus Cristo. A alma pertence a Jesus Cristo. A alma está salva. Mas o corpo ainda não está. O corpo ele só vai ser salvo quando Jesus Cristo voltar, onde finalmente a morte vai ser destruída. Preste atenção, gente. A morte só pode ser destruída se o corpo ressuscitar. A morte não é destruída se o corpo continuar morto. Ele ainda é corruptível. A morte ainda tem domínio sobre nós. Ela só não tem domínio sobre a nossa alma. Mas ela tem ainda domínio sobre o nosso corpo. Então, o corpo hoje morre. A alma da gente é salva, que crê em Jesus Cristo. Mas o corpo ainda morre. E a morte vai ser destruída quando os corpos ressuscitarem na vinda de Jesus. Quando os corpos ressuscitarem na vinda de Jesus, é quando a morte vai morrer. Tudo isso é por causa do nosso Redentor. Por isso que Jesus Cristo é chamado Redentor. Agora só um detalhe. O ano jubileu é muito interessante. Só para encerrar esse assunto. Lembra que Jesus Cristo estava pregando para o jovem rico? Né? Em outro texto, Jesus vai dizer que é impossível os ricos entrarem. É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Esse buraco da agulha é um mistério e não adianta ninguém dizer que é isso, que ninguém sabe. Ninguém sabe, esquece. Ninguém sabe. Mas uma coisa a gente sabe, porque é impossível um rico entrar no reino do céu. E eu acredito que é o seguinte, Deus nunca foi... Existe riqueza e existe prosperidade. Você olha a máfia, você olha os criminosos, traficantes de drogas, eles são ricos, não são? Mas eles não são prósperos. Qual a diferença? A diferença é que a riqueza, na maioria das vezes, é conquistada de forma ilícita. Então, para Deus, Zaqueu, para Deus isso não é prosperidade. Para Deus isso é apenas uma riqueza iníqua. Agora, veja bem. Em Israel, Deus nunca deixou de dar prosperidade. E, aliás, essa promessa está lá no Antigo Testamento. Então, na época de Israel, sempre teve ricos. Mas nunca teve ricos demais. Aqui está a questão. Se o camarada era rico demais, era porque ele não tinha perdoado a dívida do ano jubileu. Se ele não perdoa a dívida do ano jubileu, Deus também não perdoará. Ele era rico e não próspero. É rico e não próspero. Ou em outras palavras, o Zaqueu dificilmente seria salvo. Porque, de fato, ele tinha riquezas ilícitas. E, de fato, tinha. Então, quer dizer, o rico em Israel, quando era rico demais, era sinal de que ele não perdoou a dívida e cobrou até o último centavo. Aí Jesus vai dizer que é impossível um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele é rico? Não. Porque ele não perdoou. Interessante isso. Não perdoou.
vezes você vê os caras pregando sobre riqueza, mas não... Zaqueu era rico, mas depois se tornou tão próspero, né? Se tornou próspero. Não sei se foi tão próspero não, porque o dinheiro que ele tinha foi quase tudo. Né? Não, tá, mas daí... Mas ele se tornou próspero de uma certa maneira. Sim, Sérgio. A questão do ano jubileu, ele tinha uma data marcada. Sim. Israel. Por exemplo, 50 e 50 anos acontecia. Sim. Pode ser que está faltando 2 anos hoje para o ano do jubileu. Daqui 2 anos, aquela pessoa que foi o remidor ali, ele vai perdoar. Sim. Ele vai ter que medir só 2 anos. Sim. Ele não vai ter usufruto Não. ali, porque 2 anos só ele não vai ter de volta. Aham. Então o cara tem que ter posses para comprar. Sim. Para poder fazer o resgate ali. Isso. Aí ele é o próspero. Ah, daí 2 anos no caso. Não, os dois... Não, você é 50, tem 48 anos, daqui 2 anos é O jubileu. que o seu Sérgio está falando, pastor. Aí daqui 2 anos eu comprei, eu vou ter que devolver. Sim. Sem preço. Sem preço. É o ano jubileu, é o ano... E Deus... 50 anos depois que você comprou. E Deus... Não, mas eu estou dizendo assim, é a cada 50 anos. Cada- Eu comprei no caso... 25 anos, 10 anos, 5 anos. Então, o ano jubileu era o ano mais esperado. Agora a questão é, Jesus é o ano jubileu perpétuo. Todos os dias. Todos os dias. Por isso que o Paulo vai dizer sacrifício vivo. Olha que profundidade, olha onde a gente foi. Né? Já podia ter parado a aula agora. Né? Não, já eu vou parar, que senão o Giovanni vai vir comendo pão aqui. Ele é uma vereda. Continuando. Ágios, que está escrito em Romanos 12, 1, por sacrifício vivo, santo. Ágios é a palavra usada para descrever os crentes como santos. Portanto, nossos corpos são apresentados santos a Ele, no sentido de que são separados para seu uso. Pedro observou isso em sua primeira epístola, 1:15 e 16. Como Deus é único e separado e distinto, pois não há ninguém como Ele, os crentes devem ser separados daquilo que contamina ou difamaria o bom nome de Deus, e distintamente separados para o seu Deus único e terrível. Uma explicação aqui, a palavra hagios significa separado. Ele não tem um apelo no sentido de moral. Nós é que transformamos isso. Presta atenção. Nós é que transformamos santidade em questões morais. Não tem jeito. Quando Deus diz assim, sede santos porque eu sou santo, alguém fala bem assim, não, aí não tem jeito. Porque eu vou para o lado da moral, não tem jeito. Quando Deus diz sede santos, Ele não diz sede perfeitos como eu sou perfeito. Não foi isso que Ele falou. Sede puros como eu sou puro. Não foi isso que Ele falou. Ele disse sede santos como eu sou santo. Então essa palavra santidade não tem um apelo moral. Ele tem um apelo de separação. Aí vem, a moral vem junto. Tem a ver com o propósito. É com propósito. Então quer dizer, quando a Bíblia fala para a gente ser santo, não está dizendo para o Sérgio ser perfeito. Deus não é injusto de cobrar uma coisa que nós não podemos ser. Mas se ele diz ser de santo como eu sou santo, então o que ele está dizendo? Eu sou um Deus único e sou separado de tudo. Vocês também têm que ser santos como eu. Ou em outras palavras, o cristão ele tem que ser separado. Não que a gente vai viver no monastério, mas que eu sou separado. O que você faz eu não faço. Mas isso não quer dizer que eu sou mais puro do que ele. Simplesmente quer dizer que eu sou separado do meio que ele vive. Então quer dizer, se uma pessoa vive essencialmente na prática do pecado, mas eu não vivo na prática do pecado, eu peco, mas não vivo na prática, então eu apenas me afasto dessa prática. Isso é santidade. Não é moralidade. Não tem a ver com moralidade na sua essência. Tem a ver com a minha retirada das práticas pecaminosas. Então, quando eu me retiro, claro que isso vai ter uma diferença. Mas não que eu me torno uma pessoa perfeita.
Os irmãos entenderam? Porque a palavra santidade foi muito maltratada e é muito maltratada. Tem crente que se desvia porque ele olha para isso e fala assim, não, eu não vou nem mais na igreja porque eu não tenho jeito de ser santo. Quando a Bíblia chama aos santos em Éfeso, não está dizendo que ali é uma turma de gente perfeita, não. Está dizendo o seguinte, ó, vocês são separados da idolatria, vocês são separados da iniquidade, vocês são separados, percebe? Separado é uma coisa, não pecar é outra coisa. Então, a gente maltratou isso por a vida inteira, cobrando uma coisa que nem eu posso ser. Tem pastores que cobram coisas dos seus membros que nem ele faz. Eu caio totalmente num legalismo, e o legalismo é um abismo sem fundo. É impossível praticar tudo isso e não cai. Não é possível, não é exatamente. E é por isso que a gente tem que entregar o nosso corpo a Deus. Quanto mais a gente entrega o nosso corpo a Deus, menos propensa a tudo quanto é tipo de iniquidade eu vou estar. Porque o meu corpo vai estar em serviço. Sim, Giovanni? Não, tem uma história que a gente está vindo no caminho para cá. Conta lá, da bispa. Conta lá, Lara, nos edifique. Viemos dando gargalhada. Põe o áudio é melhor. Ela viu um advogado aí que é conhecido nas redes sociais, que defende várias causas assim, Aham. interessantes. Daí ela entrou, uma bispa entrou no perfil dele e viu um vídeo dele saindo do mar. Aí ela se sentiu no direito de chamar o nome de usado pelo Satanás, que está fazendo ela pecar. Aham. Tá tirando ele tá usando, ele tá Tava de tirando a sunga, nossa sem santidade. Aham. Agora pela vida dele, que como advogado ele tem que usar terno e gravata. Aí, usando o terno, daí ela fez um outro vídeo pra falar que ela ainda vai usar gravata. Ele tá usando Ele vai usar gravata e vai casar comigo, aquela peste lá. Então veja bem, e aqui está um problema da igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira, ela cria certas coisas que não tem resposta bíblica. Não tem nenhuma base. Não, serve o mal. Então, hagios no grego, não vou falar isso não, porque... Enfim, hagios no grego significa... E veja, a palavra hagios no grego, ela não tem sentido religioso. Hagios, qualquer coisa é hagios. Qualquer coisa. Você pega essa cadeira, você põe aqui. Por que essa cadeira está hagios? É uma palavra genérica. É uma palavra genérica, não é uma palavra sacramental. Sacra, não é. É que essa palavra foi colocada pelos apóstolos, os escritores, para dar a ideia do seguinte, o cristão é separado das coisas do mundo no seu sentido de prática, não no seu sentido que ele vai se sair do mundo, não é isso. Mas que a turma que vive na prática do pecado, na prática do engano, na prática da iniquidade, eu não faço parte desse meio. Então eu sou hagios, ou separado, ou santo. Entenderam? Às vezes você vê um ditado dos cristãos, alguns falando, eu não faço mais as coisas desse mundo. Exato. Então você faz de quê? De Marte? Não, não é verdade? É. Pode falar. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou namorando. Ai, que benção, irmão, está namorando? Tô. E a moça, quem é? Pastor, o problema é que ela é a moça do mundo. Eu falei, ainda bem que não é de Marte, já imaginou? Você namorando com uma ET? Não, mas nessa época não era assim ainda, hoje está. Mas naquela época, uns 35 anos atrás, os camaradas era homem mesmo, né? Então, viu, Marcos, falar em homem era homem, continua com essa barba alvoroçada, viu? Porque se você aparecer aqui com barba desenhada... É um problema, hein? Não é verdade, né, Giovanni? Giovanni, quando vem pra cá, ele tem aquela barba de fogo, assim, toda feia, assim. Agora, quando o cara começa a desenhar a barba, aí... Não, pastor, calma. Arrancar Vou tudo cortar meu cabelo. Arrancar tudo.
Escorrega na manteiga. Eu fui cortar meu cabelo, o menino foi cortar, falou pra mim assim, o senhor quer degradê? Hã? Degradê. Eu falei, o que é degradê? E, rapaz? Ele falou, aí a mãe dele, geralmente, que é a cabeleireira, corta meu cabelo. Aham. Ela falou, não, degradê, você sabe cortar. Ele já tem costume de cortar o cabelo baixinho. Aham. Daí a pouco, quando eu vi, ele começou a fazer um risquinho aqui. Para, que eu quero abaixar bem meu cabelo. Não, Paulo. Aí, viu, Marcos? Você põe uns 3 risquinhos aqui, põe uns cordãozão de prata, umas pulseiras de prata e você vira bicheiro, rapaz. Risca aqui também? É, risca aqui. O Marcos do fã. Marcos do funk, essa foi boa, hein? Quando Fala. a gente estava na Assembleia, a Assembleia de Deus tem umas particularidades que é meio complicada, né? Muita. E a gente... Pode falar que o Oswaldo não tá aqui não. Você sabe disso. A gente costumava, né, uma vez por ano, quando tinha condição, de viajar para a praia. Tipo, gosta de praia. O presbítero lá quase expulsou nós da igreja. É. Era pastor, Sim, pastor, sim. Era pastor dele, inclusive, um tempo. Sim. Ah, mas você vai para a praia, que nem o irmão falou, né? O pastor está usando sunga, a missionária usando biquíni. Eu falei, nada a ver. A gente vai para passear, para descansar, para contemplar a natureza e tudo mais. Mas acabou com nós, sabe? Foi até o presidente, acabou com nós. Sabe? Pega as fotos. Vocês foram considerados samaritanos. Vê as fotos, vê onde você vai achar eu de sunga na foto. Viu? Você não falou Aí, que foi na praia. Postou no story ainda. Com a garrafa de Heineken ainda. teve esse camarada, foi consagrado a pastor. Deu os parabéns para ele. Anos depois, quando ele mudou, Pra praia. Camboriú. Aí, ó, tá vendo? Viagem de Camboriú. Fazer. Eu fui lá visitar ele. Mas é idosa, hein? Mas você é um fariseu, seu hipócrita. Desse jeito. Tu ainda foi visitar ele? Não, ele foi visitar só pra saber, só pegar no flaga. Ê, Sérgio. Era assembleano, pastor? Mas aí o cara foi morar porque tinha os gideões. É verdade. Me converteu aí. Foi na terra do Gideão. Vai lá. Portanto, nossos corpos são apresentados santos a ele no sentido... isso que eu já li. Como Deus é único e separado, também já li. Os crentes devem ser separados daquilo que contamina ou difamaria o bom nome de Deus, e distintamente separados para o seu Deus único e terrível. Então, essas práticas eu não faço, não porque eu seja melhor, mas porque eu sou rágios, eu sou separado, eu sou retirado, para agradar a Deus e fazer diferença. Rágios inclui a ideia de pegar algo imundo, sujo, lavá-lo e separá-lo como algo novo e útil para um propósito diferente. Isso aqui que é a raiz da rágios. Não tem a ver com os atributos divinos. Não, É só um... não tem a ver, exatamente. Os gregos usavam rágios para descrever algo que era separado do uso comum, profano, e dedicado ao serviço de seus deuses. No Novo Testamento, rágios transmite um sentido espiritual. Aqui está a que eu falei. Descrevendo aquilo que é separado da esfera do pecado. Então, eu sou separado da esfera do pecado. Então, não tem uma questão moral, tem uma questão de ser separado, e a moralidade vem a reboque, mas ela não é o princípio, porque eu não tenho como ser moral. Não é um fundamento. Simplesmente, eu tenho uma vida moral boa, porque o Espírito Santo transformou minha vida, e ele me potencializa na luta contra a carne. Mas eu ainda sou pecador. Eu apenas sou separado das coisas que são condenadas nas Escrituras. Ao usar euarestos, que é um tipo de... Vamos lá. Paulo toma emprestado a linguagem sacrificial do Antigo Testamento para descrever o tipo de vida santa que Deus aprova. Um sacrifício vivo, que é moral e espiritualmente imaculado e sem mácula. E que ele considera agradável. Agradável, desejável, próprio, adequado, agradável de aresco. Agradar ou ser agradável, aceitável para. Significa literalmente bem agradável e, portanto, aquilo que se faz com alguém que fique satisfeito. Quando diz ali, a palavra ali, por sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que é agradável? Euarestos significa que Deus se alegra com a minha vida. Ou seja, algo que eu fiz e que Deus disse, é assim que eu quero.
Algo que eu fiz e Deus disse, é assim que eu estou feliz. É algo que eu faço, e não é somente algo que eu faço, é algo que eu sou. Então, quando a minha vida é oferecida a Deus em sacrifício vivo, esse sacrifício vivo vai retornar a Ele, euarestos, agradável, aceitável, tal, por exemplo, tal qual foi o sacrifício de Jesus Cristo. Veja, vamos mudar a nossa mente do Calvário. Todo mundo fala que Jesus Cristo foi oferecido, aí a Bíblia diz, né? Jesus Cristo foi oferecido em... Agora eu pergunto, o sacrifício era parte do quê? Aliás, era o clímax do culto. O que estava acontecendo no Gólgota? Um culto. Um culto para Deus em favor de nós. Quando Jesus Cristo, veja bem, para ter culto tem que ter gente. Tinha gente. Para ter culto tem que ter sacrifício. Tinha sacrifício. Para ter culto, Deus tem, a Trindade tem que aceitar. E foi aceito. Como? Como que o sacrifício foi aceito? Quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos. É o selo que o Pai aprovou que foi feito naquele culto. Culto pascal. A morte de Cristo na cruz foi um culto que por milênios era esperado. A morte sacrificial de Cristo foi milênios esperado. O maior da história. E não só resgatou o ser humano, resgatou também a terra. O corpo. Os céus e a terra. E vou dizer mais. O pecado de Lúcifer e o pecado do homem foi um abalo tão profundo na espiritualidade que Efésios vai dizer que a morte de Cristo reconciliou coisas no céu. Para você ter noção do negócio. O pecado abalou tantas estruturas da criação que a morte de Cristo na cruz reconciliou coisas no céu, o apóstolo vai dizer, em Efésios capítulo 1. Foi uma coisa assim, assombrosa. Então, o culto que foi oferecido a Deus Pai, e o Filho e o Espírito Santo naquela sexta-feira foi um culto para todo sempre. E para resgatar o homem com o corpo e a alma, a terra, o cosmos e até os céus. Novo céu, nova terra. Ok? Por isso que tem novo céu e nova terra, é a promessa. Então, quando a gente vive uma vida que agrada a Deus por sacrifício, é agradável, é aquilo que a gente viu. Alguém pode ler esses 3 textos, por favor? Leia lá, por favor. 1 Pedro 2,5. Vocês mesmos, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pausa. Por Jesus Cristo. Obrigado. Pausa. Vocês são pedras. A pedra, nesse sentido, ele está dizendo em que sentido? Ele está dizendo no sentido de templo. Claro que, pelo amor de Deus, ninguém é que leva a mal o que eu vou falar. Eu apenas vou dizer do ponto de vista frio, racional e lógico. A Bíblia fala, aqui o Giovanni leu, o pastor Giovanni leu, que nós somos pedras vivas. Estas pedras vivas juntas se transformam no quê? Um edifício espiritual. Num templo. Onde Deus
Então, claro que nós somos cheios de idiomatismos. Nós somos cheios de expressões idiomáticas. Quando a gente fala assim, casa do Senhor, a gente está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. A casa do Senhor do Antigo Testamento era a casa do Senhor. Mas agora, a casa do Senhor somos nós. Nós somos pedras vivas. Um Deus vivo tem que habitar numa casa viva. Mas muita gente, ou quase todo mundo fala, irmãos, vem aqui à casa do Senhor, alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Eu acredito que o templo hoje é a casa de oração. É a casa de louvor. Casa do Senhor somos as pedras vivas. Que não está errado também. Não é errado, não é herético, só é anacrônico. É anacrônico. O que é anacronismo? É uma pessoa usar algo numa época que pertence a outra época. É a mesma coisa que eu viesse para aqui para lecionar com a roupa do século XVIII. Eu sou a pessoa, eu posso ensinar as mesmas coisas, mas a minha roupa não faz sentido do século XVIII no século XXI. Isso é anacronismo. Então, chamar a igreja de casa do Senhor é um anacronismo. É errado? Não é errado, mas é fora da moda. Fora da moda. Não está bem colocado. Mas assim, o povo está tão... O povo está tão doutrinado e tão acostumado a ouvir isso, que é isso aí mesmo, né? Aí você vai dizer assim, não, irmãos, nós não somos a casa do Senhor, somos nós. Ele vai gostar, ele vai se edificar, mas no próximo culto ele vai dizer, irmãos, é bom estar aqui na casa do Senhor. Não tem jeito. Não tem. Claro, eu tenho que passar para os irmãos o que é real, né? Agora, enfim. Então, a Bíblia diz ali, casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essa teologia petrina é da teologia paulina. Ele pegou isso de Paulo. Continuando outro versículo. Filipenses 4:18. Na verdade, tenho tudo e tenho abundância. Estou cheio, tendo recebido de Epafrodito as coisas enviadas por vocês. Um aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha que essa teologia de Paulo acompanhou ele durante toda a sua vida. Ele sempre estava falando disso. Que a vida da igreja é uma vida de sacrifício vivo. Nós estamos terminando a primeira parte da aula, a gente não saiu do versículo 1. Para você ver que profundidade que é isso aí que nós estamos trabalhando. Era uma pregação na Casa da Rocha. Último texto. A pessoa vai lá. Lá é todo mês. Hebreus 13:15-16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Mais uma vez a ideia do sacrifício vivo, sacrifício presente na vida do cristão, na vida da igreja. Aceitável é uma palavra composta, feita de duas palavras, agradável ou aprovado, e bom ou bem. É algo bem aprovado, eminentemente satisfatório para Deus. Alguns sacrifícios do Antigo Testamento não eram aceitáveis a Deus porque eram cerimonialmente impuros. O objetivo do cristão é viver uma vida para Deus que o agrade. Deus fica satisfeito com tal vida. Vamos tomar um café, meus irmãos? Depois a gente volta com o 2.